Olá, senhores e senhoras, voltamos para continuar os estudos aqui, do capítulo 3 do Poder Executivo, que está lá no título 2 da Organização e Poderes dentro da Constituição do Estado de São Paulo. Lembrando que estamos seguindo aqui o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas é a mesma Constituição aí, caso existir algum outro edital que vocês estejam interessados em memorizar, em aproveitar todo o seu tempo disponível para assim conseguir gabaritar, resolver todas as questões da sua prova, certo? Resolver corretamente. Então, vamos retomar aqui que aqui está, a Constituição do Estado de São Paulo. Ainda estamos vendo o título 2 da Organização dos Poderes. Estamos no capítulo 3 do Poder Executivo. No vídeo anterior, se você ainda não viu, poderá ali entrar neste canal, colocar lá em vídeos, ou se não, eu vou montar uma playlist somente da Constituição do Estado de São Paulo, que você vai poder ver o vídeo anterior, que foi seção 1, da tela S1 do governador e vice-governador do estado. Então vamos lá para a seção 2 das atribuições do governador. Se você ainda não está preparado, se coloque numa posição confortável, respire profundamente, porque vamos iniciar tudo isso logo após a vinheta. Muito bem, vamos lá. Artigo 47. Atribuições do governador. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. O que poderá cair aqui? Vamos fazer os exercícios aí mentalmente, ou você pode falar junto comigo, melhor ainda, certo? Ou se você quiser anotar assim de forma breve, tá? Sem muitas preocupações para não demorar muito. Por isso que eu estou passando aí rapidamente. Compete de que modo, certo? Porque aqui, essa palavra tem um significado. Ao governador, além de outras atribuições previstas, representar o Estado em suas relações. Que tipos de relações? São 3 tipos de relações. Então vamos lá. Compete exclusivamente? Não. O artigo 47 traz as competências privativas do governador. Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Certo. Parece um pouco infantil, mas isso vai fixar bastante na sua mente. Vamos aqui então aumentar a letra. Certo? Exercer. 2. Exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. Então, o governador, uma competência privativa do governador é exercer a direção superior de quê? E com auxílio de quem do Estado, Então, a direção superior da administração de empresas, não da administração pública. Aliás, isso da administração pública poderia ter colocado também da administração federal, não da administração estadual. Com o auxílio dos deputados, de quem? Dos vereadores? Não. Com o auxílio dos secretários, ou são como se fosse o braço direito aí
do governador. Deixa eu tirar eu aquele da tela, que acho que não é necessário, né? Por enquanto. Vamos lá. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, no prazo nelas estabelecidos, não inferior a 30 nem superior a 180 dias, expedir decretos, regulamentos e regulamentos para sua fiel execução, ressalvados os casos em que, neste caso, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada. Estou dando umas engasgadas aí, mas já a gente aquece. Isso é normal. Vamos lá. Sancionar, promulgar e fazer publicar o quê? Que tipo de norma? Bem como, no caso nelas estabelecido, não inferior a quantos dias, nem superior a quantos dias. Expedir que tipos de documentos para sua fiel execução? Fiel execução de quê, né? Das leis em cima. Ressalvados os casos em que, nesse caso, houver interposição de que tipo, né, de ação aconteceu aqui. Interposição de... Deixa eu colocar aqui. Interposição de qual tipo de ação, né? Então, fazer publicar as leis, bem como no prazo nelas estabelecidos não inferior a 30, né? Então, pensa aí em um mês, nem superior a quantos meses? 6 meses, né? Que no caso é 180 dias. Expedir. O que é que regulamenta, pessoal, as leis, né? Os regulamentos e também os decretos ele vai expedir para sua fiel execução, ressalvados os casos em que, nesse período, houver interposição de ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade. ADIM é uma abreviação para Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei publicada. Alguém aí querendo, né, tirar essa lei do ordenamento jurídico com a motivação de que ela é inconstitucional. Vamos lá. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Esta atribuição é muito conhecida. Ele veta projetos de quê? De construção, projetos de infraestrutura, pode ser, né? Mas o nome aí que a gente está estudando é projetos de lei total ou parcialmente. 5. Prover os cargos públicos do Estado com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição na forma pela qual a lei estabelecer. Então, quem é que dá provimento aos... Vamos perguntar diferente. O governador dá provimento a quê? Certo? E tem que seguir quais tipos de normas, ó. Aqui ele aponta duas principais, né? Duas maiores. Então, o governador dá provimento aos cargos públicos com as restrições da Constituição Federal e da Constituição do Estado, desta Constituição que estamos lendo, certo? Então, ele tem que seguir aí os critérios de constitucionalidade. Depois disso, vamos para o inciso 6. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. Então, quem é que o governador tem competência de nomear e exonerar livremente? Os seus próprios secretários de Estado, que sempre a gente fala aí que são os braços do governador. 7. Nomear e exonerar os dirigentes de autarquia observadas as condições estabelecidas nesta Constituição.
Além dos secretários de Estado, ele também pode nomear e exonerar livremente os dirigentes de autarquias. Quem que ele pode nomear? Só que note que no 6 ele fala livremente e no 7 ele não põe livremente, só põe nomear e exonerar. Então, o livremente são os secretários de Estado e nomear e exonerar sem a palavra livremente é apenas por enquanto, são os dirigentes de autarquias. 8. Decretar e fazer executar intervenções nos municípios na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Decretar e fazer executar intervenção onde? Então, é como se existisse certa subordinação dos municípios ao Estado. Então, intervenção nos municípios, ele decreta e faz executar. Inciso 9. Prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa na forma desta Constituição. Prestar contas da administração do Estado a qual poder pessoal? A qual órgão? A Assembleia Legislativa. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. Então tem um momento aí que o governador apresenta à Assembleia Legislativa. Qual momento que é esse? Uma mensagem sobre a situação do Estado. O que ele apresenta sobre a situação do Estado? Solicitando medidas de interesse do governo. Então, ele apresenta à Assembleia Legislativa mensagem. Quando? Na sua sessão inaugural. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Ele também inicia o processo legislativo, conforme as regras aqui presentes na Constituição do Estado. Inicia o processo legislativo. Pessoal, parece chato, mas a repetição é importantíssima, certo? E vai visualizando aí, na medida do possível, aí, com as suas informações e todos esses casos. 12. Fixar ou alterar por decreto os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado nos termos da lei. Provavelmente que foi algum momento que vou tentar consertar aqui rapidamente. Muito bem. Fixar ou alterar, por qual meio ele utiliza para fixar ou alterar? Então, algumas 3 palavrinhas aí relacionadas ao pessoal, ou seja, aos recursos humanos, de que tipo de entidade, certo? Instituídas ou mantidas pelo Estado. Então, ele vai fixar ou alterar por meio de decreto também, certo? Já tínhamos falado da utilização de decretos aqui em cima. Deixa eu procurar aqui. Quando eu achar, vocês estão lembrando? Eu tinha falado já alguma utilidade dos decretos, certo? E agora ele está falando outras utilidades dos decretos, Decretos para a fiel execução das leis. Mas acho que tem mais coisas aí por meio de decretos. Assim que eu achar, eu vou trazer aqui para vocês. Decretar
e fazer executar aqui intervenção nos municípios, né? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o 12. Fixar ou alterar por decreto os cargos, né? Aliás, quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado nos termos da lei. Indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. O governador tem a competência privativa de indicar diretores de quais entidades, pessoal? Da administração indireta, sociedade de economia mista e empresas públicas. 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do executivo. Aqui ele deu uma simplificada, né? Todos os demais atos ficou bem genérico. Agora 15. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis da sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa. Talvez tenha ficado um pouco pequeno aqui, né? A nossa letra. Deixa eu ver se é possível ampliar um pouquinho. Possível ampliar só um pouquinho, né? Então vamos voltar aqui para fazermos o nosso exercício. Subscrever ou adquirir que tipo de papéis, pessoal? Que tipo de documento? Realizar ou aumentar capital desde que haja recursos hábeis. Desde que haja que tipo de recurso? Aqui ele está falando daquelas duas entidades, a SEM e a EP, né? Sociedade de Economia Mista ou Empresa Pública, como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital, bem como dispor a qualquer título, né, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado. Adquirido, vamos aí tampar uma palavrinha aqui, ó. Mediante o que, pessoal? Da Assembleia Legislativa. Então, vamos lá. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital desde que haja recursos hábeis, né? De sociedade de economia mista ou de empresas públicas, bem como dispor a qualquer título, ou seja, se desfazer, né, de qualquer título, vender no todo ou em parte de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, essa palavrinha, realizado ou aumentado. E tudo isso, como envolve o orçamento público, está sob o controle da Assembleia Legislativa, né? Então é necessária a autorização da Assembleia Legislativa. Inciso 16. Delegar por decreto à autoridade do Executivo funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Então, ele pode também delegar, aqui ó, outra função de decreto, hein, pessoal? Já falamos várias. A autoridade de onde? E que tipo de funções o governador pode delegar que não seja de sua competência, mas que tipo de competência, né? Privativa? Agora não, hein? Delegar por meio de decreto. A autoridade do Poder Judiciário? Não, do Poder Executivo, funções administrativas que não sejam de sua competência
Privativa? Não, dessa vez é exclusiva. Então, quando não é competência exclusiva do governador, ele pode delegar. 17. Enviar à Assembleia Legislativa. Então, aqui ficou uma parte já apagada. Projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de créditos. Tudo aí relacionado ao orçamento. Então, quem é que vai cuidar do orçamento mesmo, pessoal? Quem é que vai controlar o orçamento? E o governador deve enviar que tipos de projetos e relativos a quais planos, a quais tipos de diretrizes e o orçamento quadrimestral, trimestral, o que, né? Sobre que tipo de dívida e que tipo de operação. Então, vamos lá. Enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei. Ele vai enviar tudo isso aqui, ó. Plano Plurianual, o famoso PPA. Diretrizes orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, no caso aqui, projeto ainda, né? Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA, Projeto de Orçamento Anual, né? PLOA, na verdade, né? Então, o PPA, Lei, Plano Plurianual, então seria mais um P, né? PPPA, né? Porque é Projeto de Plano Plurianual, Projeto de Diretrizes, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Projeto de Lei Orçamentária Anual. Mas só estou falando aí para introduzir, certo? Para outro assunto. Dívida pública e operações de crédito, tudo isso por meio de projeto de lei. 18. Enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos, também por meio desse tipo de projeto aqui, ó, regime. Ele fala sobre serviços. Que tipo de serviços? Ele fala sobre duas formas aqui, né? De serviço de concessão. Vou falar não. Vamos. Aí você que vai falar. Enviar à Assembleia por meio de projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. 19. Dispor mediante decretos sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Dispor mediante decreto. Vou colocar um pouco mais para cima. Organização e funcionamento de que tipo de administração, quando não implicar aumento de que, nem criação ou o que de órgãos públicos, né? Então, quando não envolver aí alterações no orçamento, ele pode dispor, ele pode regulamentar, né? De certa forma, ele pode falar sobre. Então, dispor mediante decreto. Veja aí o governador governando muito pelos decretos, né? Organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou o que de órgãos públicos. Extinção, né? Ou seja, tanto dar origem quanto anular, extinguir. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Isso aqui é interessante, hein? Extinção de funções ou cargos públicos ocupados? Não. Funções ou o que públicos, né? Funções ou cargos públicos. Quando vagos. Grava esse quando vagos. A representação a que se refere o inciso 1 poderá ser delegada por lei da iniciativa do governador a outra autoridade. Então, o que poderá ser delegada
Só que agora, ó, atenção, não é por meio de decreto não, tá? É por meio de lei de iniciativa do governador a outra autoridade. A quem, né? Então vamos só voltar ali e ver o que está no inciso 1. Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Então, lei de iniciativa do governador poderá delegar isso para outra autoridade. Muito bem, com isso, então, deixa eu colocar aqui. Com isso, então, encerramos, né? Encerramos a seção 2 do título 2, né? Que fala aí da organização e poderes do Estado de São Paulo. Poderes do Estado, certo? Então, com isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Deixe os comentários aí que a gente vai se adequando, certo? Temos aí toda a boa vontade e a satisfação de receber um retorno de vocês. Então, tenham bons estudos, certo? Não esqueçam também de reforçar aqui o nosso canal deixando o like, se inscrevendo para receber mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima!